Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Nosso tempo de meditação naquilo que são as notícias, as manchetes, a interpretação ou a percepção do ponto de vista de um cristão daquilo que está a acontecer à nossa volta. Assistimos mais uma vez à posse de um novo presidente americano. Joe Biden tomou posse aos 78 anos, ou seja, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. E a notícia que veio por todo o lado foi aquela notícia alegre, alvissareira. Finalmente estamos livres de Donald Trump. Volta a democracia, a união, a paz, o progresso, a inclusão, tudo aquilo que realmente é bom e bonito no mundo. E, provavelmente, você pode ter a certeza de uma coisa. Os meios de comunicação social no nosso país vão deixar de falar dos Estados Unidos. Não veremos muitas informações mais, porque a grande campanha que foi feita ao longo de todo este tempo para derrubar ou para falar contra aquele presidente, já não há mais necessidade. Mesmo que as coisas corram muito mal, dificilmente nós teremos muitas informações por aqui. O grande discurso a respeito de união parece-nos profundamente hipócrita. Depois de 4 anos em que o Partido Democrata fez todo o esforço para anunciar à nação que a presidência de Trump era ilegítima, depois de todo o esforço para um processo de impeachment para dizer que ele não tinha realmente ganho as eleições, mas tinha havido interferência estrangeira para que ele pudesse estar na posição em que estava, os democratas agora ficam muito indignados porque alguns republicanos não aceitam o resultado das eleições. Muita indignação, porque o presidente Trump não esteve presente na posse do novo presidente. A propósito, não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes. Mais uma vez, nós percebemos que o discurso que está aqui é um discurso que tem a ver com o estabelecimento. De facto, o estabelecimento político americano não conseguiu perdoar a Donald Trump por ter-se imiscuído, ou seja, ele conseguiu entrar, ele não fazia parte do grupo. Ele não fazia parte do pacote, ele estava de fora do sistema e de repente ele chega e ganha as eleições. Quem é que lhe deu a autoridade para fazer isto? Como é que ele pode governar sem seguir aquilo que são as regras que toda a gente aceita? Então agora há uma grande alegria e felicidade porque a democracia foi resposta. E a gente tem que perguntar que democracia? A história ajuda-nos a entender muita coisa. E quando lemos a história, nós percebemos que o início da democracia foi tudo menos democrático. Quando ela começou, e de facto os gregos tinham alguma democracia, mas na democracia grega inicial quem votava eram apenas os nobres. Eram apenas aqueles que tinham posição de significado. Então quando foi que o povo começou a poder votar? Quando um dos nobres que estava no poder percebeu que ia perder as eleições feitas entre nobres, então ele resolveu mexer com a população e dizer: vocês também têm direito ao voto. E realmente aí nós começamos a ter democracia. As pessoas podiam votar e quem ganhou? O indivíduo que sabia que só podia ganhar desta maneira. E a democracia está sempre envolvida nestas coisas, não na eleição daquele que é o mais capaz, mas daquele que tem mais condições de ser eleito. Um presidente com 78 anos terá realmente condições de lidar com tudo aquilo que está diante de si? Ele tem um país profundamente dividido. Mais de 75 milhões de pessoas votaram em Donald Trump e não é possível fazer simplesmente aquilo que se tem dito em algumas mídias, desprogramar a mente destas pessoas. Esta é uma atitude extremamente racista, elitista, que coloca do lado todas estas pessoas porque elas simplesmente têm ideias ou posições que são diferentes. Este presidente que foi eleito agora já foi vice-presidente e durante a sua vice-presidência ele teve dos desempenhos mais fracos de sempre num vice-presidente. Descrito por muita gente na altura como patético, poucos podiam acreditar que ele realmente podia se candidatar e eventualmente vir a ganhar. Um homem que durante a campanha mostrou várias vezes sinais de dificuldade na sua memória, mesmo laivos de demência. Daí que muitos acreditam que de facto não será ele a terminar esta presidência, mas a sua vice-presidente. Ele vai ter que lidar com o próprio partido dele profundamente dividido. E a extrema-esquerda do seu partido puxando por uma agenda que tem pouco a ver com a realidade. Aquilo que os Estados Unidos precisam neste momento é de um presidente que saiba lutar contra a pandemia, a necessidade da recuperação económica e que consiga lidar com as alterações que eles querem fazer de tudo o que veio do anterior. Donald Trump conseguiu ter uma das maiores baixas de impostos da história americana. Grande parte da população beneficiou de uma redução na volta dos 15% daquilo que são os seus impostos. Será que vão aceitar facilmente voltar a pagar? Deixar de pagar é fácil, ter que pagar é bastante mais difícil. Houve
um parar de financiar da parte do governo de situações como, por exemplo, as grandes instituições do aborto ou todos os movimentos ligados ao LGBT e ideologia de género. Vai voltar a ser financiado tudo isto com dinheiro do povo. Isto vai certamente sair do bolso. Será que ele vai ter força para lidar com tudo isto? Como vai lidar com todas as informações a respeito de um filho envolvido em escândalos negociais significativos com a Ucrânia e com a China? Tudo isto vai estar à vista. Mas é evidente que nós vivemos uma época de profunda hipocrisia, em que muitas pessoas estão a aproveitar a situação para poder realmente ganhar. Por exemplo, o exemplo simplérrimo, a Amazon tem uma grande capacidade de distribuição dos seus produtos. E durante todo o tempo em que Trump era presidente, podia ter disposto tudo isto para auxiliar no que era a distribuição da vacina, mas não o fez. Mas assim que Biden tomou posse, ofereceu-se para poder auxiliar. Que hipocrisia! Quando alguém tem os recursos na sua mão, pode realmente ajudar, mas por mesquinhez política não o faz, à espera de que venha alguém de quem eu gosto, alguém que realmente me agrada. Vai haver uma grande mudança na política em relação aos imigrantes. Ótimo! Vamos ver como é que este governo consegue reagir quando a multidão que está vindo da América Central chegar às portas dos Estados Unidos. Pode parecer tudo muito bonito, mas é preciso governar com mão firme em situações que são bastante difíceis. Qual deve ser a posição da Igreja? Qual deve ser a posição de um cristão diante de tudo isto? Bem, em primeiro lugar, e como sempre, a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas autoridades. Mesmo que nós não apreciemos aquilo que é o programa político destas novas autoridades, nós precisamos orar por eles. Vão apanhar o país numa situação extremamente difícil. Vão ter que lutar contra desafios que são tremendos a nível interno e externo. Vão ter que lidar com um país profundamente dividido. E não serão 2 ou 3 discursos pacificadores que vão conseguir resolver aquilo que foi acirrado dos dois lados ao longo de 4 anos. E evidentemente que isto não vai acontecer. Estes governantes precisam de misericórdia e de graça da parte do Senhor. Nós precisamos, no entretanto, como Igreja, também olhar para aquilo que vai ser feito e preparar-nos para resistir. Já foi anunciado de forma clara que este governo vai voltar à carga com aquilo que é o aborto. Interessante, porque Joe Biden é católico. Apenas o segundo católico a ocupar a presidência dos Estados Unidos, o primeiro foi Kennedy. E, no entretanto, como católico, que se diz praticante e conservador, ele apoia o aborto, que é algo negado pela Igreja. Ele também já de forma muito clara deixou a entender que vai financiar novamente a ideologia de género e todos os lobbies LGBT. Novamente, algo que não está de acordo com aquilo que é o ensinamento da Palavra de Deus. Estamos a ver algo surpreendente. Acostumados nós estamos a ouvir falar sobre a perseguição da Igreja nos países de ditaduras, Coreia do Norte, China, os países muçulmanos, etc. Mas nós estamos a ver neste momento um crescimento da perseguição contra a Igreja nos Estados Unidos da América, em que os crentes não lhes é dada a liberdade de poder defender a sua posição, em que a sua posição é classificada imediatamente como elitista, paternalista, que faz parte daquilo que é a supremacia branca, etc, etc, etc. Esta vai ser a linha que vai ser seguida por este governo. E a Igreja, diante disto, não pode simplesmente se curvar. Nós não podemos adaptar a Bíblia às realidades que estamos a viver. Nós precisamos usá-la, ensiná-la e pregá-la de acordo com o contexto em que vivemos, mas não torcê-la para que ela possa agradar os ouvidos de alguns que querem pensar de uma maneira diferente. A Igreja de Cristo tem uma mensagem só para anunciar ao mundo e tem uma palavra que é a revelação de Deus, e esta palavra não pode ser alterada. Ela é a verdade eterna que nos foi transmitida pelo Criador, e diante dela nós não podemos alterar o que foi escrito. Nós cremos naquilo que nos é revelado e nós vivemos por aquilo que nos foi revelado. Esta é a posição que a Igreja teve até aqui, e a Igreja fiel ao Senhor vai ter que continuar andando por este mesmo caminho.